Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate, hoje com uma surpresa agradabilíssima. Nós vamos ouvir e vamos conversar com o escritor José Eugênio Soares, também conhecido como Jô Soares, um carioca da Tijuca que nos dá o prazer de estar aqui na Academia Brasileira de Letras, que é também a sua casa, para nos conceder essa entrevista, pelo que somos muito gratos, Jô. Obrigado, quem agradece sou eu. Você viu que é por causa das esganadas que nós estamos aqui. Coitadinhas delas. Mandaram perguntar a você quem é que você esganou primeiro para se inspirar para fazer o livro. Na realidade, eu não sou um esganador. Eu sou mais um esganado do que um esganador. Certo. Mas aí eu fiquei principalmente muito preocupado com essa fase do politicamente correto, que você não pode falar a palavra gorda, tem que ser gordinha ou gordo. Gordinho nos Estados Unidos, por exemplo, se você falar fat, é um insulto. Você tem que dizer large. Quer dizer, eu saio daqui gordo, chego lá largo. Então, eu disse assim, bom, já que está nesse nível, eu vou botar um assassino louco que mata tudo que é gorda que ele encontra. A começar pela mamãe dele. Que era gorda. E não deixava ele comer. Com medo que ele engordasse. Que maldade, né? Você imagina se a sua mamãe fizesse isso? Mas eu sei que ela não fazia, porque tem um relato do meu pai que diz que eu, com 2 anos, num piquenique em Paquetá, comi um frango inteiro. Eu acho que é mentira, mas enfim. Um frango pequeno ou grande? Um grande? Deve ser frango médio. Certo. Mas olha, o livro é um sucesso, porque você vê quando você lança alguma coisa, já entra com uma tiragem espetacular. Isso é bom para a Companhia das Letras, né, que acredita em você como escritor, mas o primeiro livro, é claro que não foi esse. Você começou a aparecer mais ultimamente, a partir Escrevendo? Escrevendo. O Xangô. Foi o Xangô em Baker Street, né? Ali você também tinha assassinatos. E você, por que essa atração por assassinato? Você é um humorista, você é um ator, você é um diretor de teatro, você é uma pessoa, enfim, completa, eu diria, como intelectual. Obrigado. Por que essa paixão pelos assassinatos? Olha, primeiro, a paixão pelo humor é que me levou a ter coragem de abordar o romance, porque eu sempre tive um respeito imenso pela literatura, especificamente o romance. Então, quando eu tive a ideia, liguei para o Rubem Fonseca, falei, olha, eu estou com uma ideia que eu acho que você poderia escrever um belo livro, e contei para ele. Ele falou, não, tá pronto, escreve você. Eu falei, não, mas eu não tenho coragem. Eu já tinha falado sobre isso com o Atulara uma vez, que disse, por que ele leu um livro de crônicas que já tinham sido publicadas no Globo? Eu falei, por que você não escreve um romance? Eu digo, não, romance, sabe, tenho respeito demais. Aí o Rubem Fonseca insistiu, quando eu percebi que eu podia tratar de qualquer assunto usando a minha ferramenta principal, que era o humor, aí eu parei para escrever o Xangô. Por que aí entra o lado do ator. Por que o assassino serial, ou mesmo não serial? O ator é que me atrai de criar personagens extremos. Então, deixa eu fazer uma pergunta antes que ela se perca da nossa conversa. Se você, como autor, nunca esquece a sua condição de ator, então por que os livros ainda não se transformaram em peças teatrais? Porque o formato da peça teatral, apesar de eu dirigir vários espetáculos, atuar como ator, eu só tenho escrito 2 peças em um ato, que foram para completar espetáculos que eu dirigi. Eu não sei manejar ainda a técnica, a carpintaria. E também o roteiro de cinema. Eu escrevi de um filme que eu dirigi, um filme maldito, por sinal, que chama... O Homem do Sputnik? Não, O Pai do Povo. O Homem do Sputnik foi a minha primeira aparição como ator. Perfeito. O Pai do Povo foi um filme que eu fiz
E que é um filme maldito, que ele foi lançado no Carnaval, no Rio e em São Paulo. Então, não aconteceu. Mas escrever um roteiro... Quando o Xangô foi filmado, me perguntaram se eu queria participar do roteiro. Eu falei, não, eu não sei fazer isso. Miguelzinho Faria disse, mas como você escreveu o livro? É outra coisa. O livro, para mim, vem como se fosse um filme. Eu escrevo... É a sua inspiração. É, né? como se fosse um roteiro, porque, além de adorar cinema, é uma coisa que eu manejo bem, eu caminho bem. Tanto que eu faço primeiro um roteiro, sempre começo depois que eu conheço como é que vai terminar. Agora, pegar um livro e transformar em roteiro, eu por enquanto não sei fazer. É uma experiência que certamente com o tempo, você é muito jovem, né? ainda pode chegar lá. Eu sou uma criança. Né? Jô, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos com essa entrevista formidável com o nosso Jô Soares aqui no nosso Educação em Debate. Até já. Estamos de volta com a nossa entrevista com o Jô Soares. Hoje o programa do Jô é aqui o programa do Arnaldo. De qualquer maneira, Jô, querido, você escreveu o seguinte nas Esganadas da Companhia das Letras, que está em todas as livrarias e já nos primeiros lugares no ranking de leitura do país. No primeiro, faço questão. Primeiros lugares, primeiro lugar. Quer dizer, são vários jornais. Ah, tem razão. Tá certo. Você conhece bem português? Não, é porque eu sei que eu devo ser singular falando com uma pessoa plural como você. Nossa, é isso. Agora tá. Esse é o Barão de Itararé. Do qual nós dois éramos fãs, não é? É verdade. Nós dois éramos fãs. Um jornal sério não vive de expediente. A única coisa que põe pobre para frente é topada. Lembra disso? Entre sem bater também, né? Também, Depois também. que entraram lá, A acabaram polícia. o jornal, bateram em todo mundo. Do Filinto Miller que você homenageia Homenageio aqui, falando mal. a morte. Falando mal. Mas olha só, Jô, os vários jornais espalhados sobre a mesa do delegado Melo Noronha, na Central, trazem nas manchetes a lúgubre descoberta. Vejam o estilo do Jô. A Rádio Tupi toca o prefixo anunciando a edição extraordinária do seu jornal. Ouve-se a voz inconfundível do famoso locutor Rodolfo D'Alencastro. Está no ar o repórter Eucalol, PRG3, Tupi do Rio. E aí segue. Então, o que eu queria que o Jô explicasse, por que ele ambienta os seus romances em tempos idos. Você tem uma atração por um período especial, década de 30, por exemplo, década de 40. Por que essa preferência? Olha, eu acho que eu tenho saudades de um tempo que eu não vivi. O livro se passa em 1938, que foi o ano que eu nasci. Então, eu acho que eu tenho uma certa memória atávica do meu pai, da minha mãe, que viveram o Rio dessa época. No livro anterior também era a mesma época vivida e muito, muito saboreada por eles, que contavam várias histórias dessa época do Rio de Janeiro. E também pelo fato e também no primeiro livro, apesar de ser em 1886, o Rio de Janeiro era a capital do Império e depois capital da República. Durante muitos anos. Durante muitos anos. Então, tudo o que acontecia no Rio. Aliás, eu acho que foi o melhor caldo cultural que se criou no país. O primeiro é que havia uma mistura de políticos, escritores, intelectuais, havia artistas, O Rio era a capital política e cultural do país, né? E à noite, essas pessoas se encontravam. Então, eu acho que havia uma troca, havia um crescimento para cada uma dessas pessoas
através desses encontros. E depois, quer dizer, quando foi para Brasília, eu acho que virou uma Versailles, virou uma coisa... O país inteiro virou um Labá, é longe, né? Então isso me fascina demais. Como São Paulo, eu quero escrever um livro baseado em São Paulo, mas também nessa época dos imigrantes italianos que chegam e constroem uma parte A Zélia importante. Gattai fez um trabalho bonito sobre isso. Certamente, Maravilhoso. como você pesquisa muito, É. eu vi aqui nas Esganadas que você tem uma equipe que ajuda a pesquisar, como todo bom escritor, americano, inclusive. A equipe agora sou eu. Porque eu não abro, eu é que tenho que fazer toda a pesquisa. Eu ponho na bibliografia referências de pessoas consultadas, de livros já consultados, inclusive um sobre o que fala do Lorival Fontes, que fala meio, fazendo uma análise meio brutal da personalidade dele. Mas hoje em dia, com a internet, o Google pode servir para uma coisa artificial. Ao mesmo tempo, se você quiser aprofundar uma pesquisa, não tem nada melhor, porque ela te dá vários caminhos. Às vezes eu entro para pesquisar uma coisa e acabo 5 horas depois pesquisando outra, né? Você descobre o que não tinha imaginado. Agora, Jô, você é um intelectual e você está acompanhando muito de perto, inclusive na Rede Globo, que é a maior emissora do país e uma das maiores do mundo, esse avanço da parte de inclusão digital, o mundo do conhecimento, como hoje está acontecendo com internet, com intranet, com essas coisas todas, iPad e iPod e não sei mais o que lá, você acha que isso pode prejudicar o livro impresso, em que você está exercitando os seus méritos de escritor? Olha, eu acho muito difícil, pelo menos por algum longo tempo, porque o livro tem uma coisa tátil, né? Tem uma coisa, sei lá, tem um cheiro diferente. É o que disse a presidente Dilma, você lembra? Ela disse que, presidente, né? Ela disse que gosta do cheiro de livro, ela gosta de frequentar livrarias, bibliotecas, porque ela gosta do cheiro de livro. É uma prova de apreço e de cultura, não é? Não é a mesma coisa você ler você ler um livro numa tela, e não é que eu não leia, eu também pego, mas muito mais livros de não ficção, livros de pesquisa, vamos dizer, mas o livro que você tem o prazer de virar a página, sabe, é difícil. Evidentemente, se a gente for falar daqui a 50 anos, eu não sei. Não posso saber. Mas você está convidado para uma entrevista daqui a 50 anos para a gente Estarei aqui para a gente falar sobre isso, né? O futuro do livro, porque dá uma preocupação, né? Nós aqui na Academia Brasileira de Letras discutimos isso quase que diariamente, porque há sei lá, tem uns fãs aí que gostam muito de ler o livro eletrônico, e-books e não sei mais o quê. Você fala 5 idiomas, você lê em 5 idiomas também, não é? Então, para você é uma facilidade chegar e pegar um e-book desses e mergulhar num original do Shakespeare, se é que ele existiu. Você viu que agora estão dizendo que ele não existiu. Talvez ele não segunda ou terceira vez que já falam isso. Disso. Há alguma dúvida, né? Mas não altera a nossa vida, né? Nem um pouco. Sabe que tem uma coisa curiosa? Tem uma grande companhia, acho que foi a Random House, uma das grandes editoras americanas, que fez um anúncio dizendo assim: Marshall McLuhan diz que o livro acabou. Escreveu 25 para tentar prová-lo. É o caso, né? Exatamente. É o caso. Então não acabou, ele continua, graças a Deus, e vai continuar por muito tempo. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso Jô Soares aqui na TV Universitária do Rio de Janeiro. Até já.
Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje com um programa especial, ouvindo o Jô Soares. Ele que ouve todo mundo, hoje ele está nos dando essa alegria imensa de estar aqui no nosso programa da TV Universitária. Jô, os seus livros, são vários livros, e sempre fazendo sucesso, eles sempre envolvem a palavra mistério. Você é leitor de Agatha Christie? Você é fã da Agatha Christie? Não especialmente. Eu gosto de uma personagem dela, que é a Miss Marple, mas porque geralmente eu quero fazer uma distinção entre livro de mistério e livro de suspense, que o americano chama de mystery e thriller. Aham. Eu acho que os meus livros têm uns que são de mistério, como o anterior, que é o Assassinato na Academia, e tem uns que são de suspense, como é o outro, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Eu acho que há uma diferença. A Agatha Christie, ela é uma escritora só de mistério. Os livros dela, você lê para tentar descobrir quem é o assassino. É verdade. Em geral é o mordomo, né? Quase sempre toda vez que tipo de mordomo. Toda vez que eu vejo aquele mordomo entrar no seu programa com a água, eu penso que ele vai matar alguém. É perigoso. Ele é suspeito. Agora, o outro é um tipo de livro, como os livros do Thomas Harris, que escreveu O Silêncio dos Inocentes, enfim, são livros de suspense. Você já sabe quem é o assassino. O que interessa, o que prende é saber como e por quê. Como você aqui inovou em relação ao seu estilo, dizendo logo na terceira página quem é o assassino, né? Claro. Você liquidou a fatura logo cedo. Tem que saber como vai ser pego, quem vai pegá-lo e como vão chegar até ele. Perfeito. É isso perfeito. É esse que é o suspense, vamos dizer. Agora, uma curiosidade. Você é muito querido na Academia Brasileira de Letras, tem vários amigos, pessoas que o admiram e que gostam como pessoa, o que também é muito importante, porque a academia gosta do convívio, né? Nós somos 40 diversificados, naturalmente, mas que gostamos muito do convívio. E você é um homem afável, de convívio muito agradável. Por que você botou o assassinato na Academia Brasileira de Letras? Você estava de olho em alguma vaga? Não estava azarando ninguém. Eu botei pelo seguinte: primeiro, meu primeiro contato com a academia já foi através da minha primeira mulher, Terezinha Austergésilo, que é filha do velho professor Antônio Austergésilo, que foi presidente da academia. Foi. Depois o Austergésilo de Ataíde, que é primo da Tereza e presidiu durante anos. 34 anos, 34. Então, através da Tereza, eu tinha já um contato forte com a academia. E um fascínio pela academia, porque eu achava a ideia de fazer uma academia nos moldes da francesa, com os intelectuais mais importantes daquela geração, começando por Machado de Assis. Machado de Assis é o meu editor americano, que chama-se Bob Gottlieb, que é um dos editores mais importantes dos Estados Unidos. A primeira conversa que ele teve comigo foi falando sobre Machado de Assis. Olha que coisa bonita. Então, e a segunda foi com Euclides da Cunha, que ele estava começando a ler Euclides da Cunha, a primeira parte, que é aquela mais difícil. Mais dura. E ele estava encantado. Porque ele era geólogo, então ele colocou todos os conhecimentos técnicos ali. Fica um inferno aquilo para atravessar aquilo. O livro melhora muito do meio para o fim, né? Aí, como a academia foi fundada, Machado de Assis, quer dizer, havia uma como é que eu vou dizer, um número de intelectuais importantíssimos, ao mesmo tempo, muitos deles boêmios, que frequentavam à noite, frequentavam os cafés. E isso tudo eu acho que faz crescer, de certa forma, a literatura. Por quê? Porque cresce a vivência das pessoas. Então, quando eu escrevi o Assassinato na Academia, foi muito influenciado por um livro que eu acho uma obra-prima e de um querido amigo que já morreu, que era o Jorge Amado, e o livro é Farda e Fardão, Camisola de Dormir. Isso. Que eu acho esse livro uma pequena obra-prima, e é um livro pequeno, não é?
Não é aqueles livros onde ele se estende sobre a Bahia, que também são livros que você não consegue parar de ler. Mas esse me chamou a atenção. O centenário dele no ano que vem, sabia, né? Isso aí, tô sabendo. Jorge Amado vai ser muito homenageado aqui pela academia. Bom, imagino. E você poderia também fazer uma série de programas sobre, claro sobre a obra dele. Mas eu já o entrevistei, inclusive eu o entrevistei várias vezes, ele e a Zélia. Mas o que me chamou a atenção é que ele, através do livro, da análise de uma eleição da academia, desse microcosmo, ele faz uma análise do macrocosmo, que era o Brasil da época, que era o Brasil do Filinto Miller, que era na época do livro, né? Eu disse, que ideia maravilhosa. E aí um dia aliás, eu nunca contei como é que isso aconteceu, estou te contando agora. Eu estava indo para gravar o meu programa, dentro do carro, lendo o jornal, de repente eu li uma notícia assim, grupo de sócios ilustres do clube e tal, era um clube qualquer, não era nem um clube literário, foram todos levados ao hospital porque num banquete que foi dado para todos os membros, houve uma intoxicação coletiva e quase morreram todos. Eu fiquei pensando, nossa, isso dá margem para um livro sensacional. Só que tem que se pegar um grupo de pessoas importantes, célebres e seletas. Não pode ser um grupo de diretores de uma empresa. Aí eu pensei, qual é o grupo que tem no Brasil que possa ter essa importância? Aí na hora me bateu. Academia Brasileira de Letras. Imagina um banquete que os 40 imortais fiquem intoxicados. É uma tragédia. Cheguei na televisão contando isso para o Wilton Marques, que trabalha comigo. Ele falou, não, a ideia é maravilhosa, mas aí eu pensei logo, não é boa não. Porque a boa ideia é o seguinte, é fazer que um deles seja envenenado, e aí a coisa tem como continuar, porque não pode começar o livro já com todos os 40 mortos. Isso repetindo a tragédia do Torino na Itália, né? Você que gosta de futebol também, terrível. Não seria o caso. Mas eu posso... Aí me deu a inspiração. E o livro, para variar, fez sucesso também. E foi a noite de autógrafo, tarde de autógrafo aqui no Rio, foi aqui na academia também. Como você fez também com as Esganadas, uma tarde de autógrafos de muito sucesso aqui na Academia Brasileira de Letras, que se sente muito honrada em tê-lo como seu amigo e um amigo muito querido, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Quero agradecer ao Jô a presença aqui no nosso programa, colocamos um ponto final, voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Amigos, obrigado e até lá.